Ui, Foi ok. aqui que a gente tava? A gente tava. Isso, a gente tava nesse cenário aí, aham. Só que tava mais atrás. Quando a gente fechou o nosso momento, tava mais em cima aí, ó. Deixa eu ver. O 15. Tá, coloca no 15, por favor, que é pra primeiro mais fácil pra mim localizar. Isso, aí a gente tava nessa região de swing aí, ó. Antes da queda, tinha uma região de swing. Lembra dela? Vem aqui, né? Isso, antes dessa queda aí, a gente tava trabalhando nessa região de swing aí, pra trás aí. Aí era mais ou menos aí nessa região, aham. Eu acho que a gente não foi aqui, ó. A Não, foi gente pra chegou trás, aqui. porque uma desses momentos aí foi, eu acho que eu peguei uma venda aí. Acho que uma das vendas eu peguei aí. Cadê os meus estudos? O que que eu fiz? Então o dia ontem foi bom pra você, Eduardo. Foi. Nada a reclamar. Nada a reclamar mesmo. Ó, ele começou, Luciana, o dia onde a gente parou o estudo, ele tava. Era às 3h45 do mercado americano. 3 horas e 45 minutos. Que era mais ou menos onde ele tava, no 15 minutos, quando a gente tava estudando, mais ou menos, acredito. 3? É, 3, é nesse bololô que ele tava aí, ó. Não, aí. Ué. Ah, tu Eu tá acho no que 1. mais Pera aí, pra que eu tava olhando frente. no 15. Deixa eu ver no. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu só colocar isso aqui minimizado. Ó, eu vou partilhar aqui a minha tela. Certo. Aí tu consegue ver onde é que a gente tava. Aqui, ó. A gente tava nesse cenário aqui, ó. Lembra que essa região aqui era a nossa região de swing? Você tá no 15? Isso, no 15 minutos. Lembra que essa aqui era a região de swing? Nós estávamos nesse FGV aqui, ó. Nesse FGV aqui, ó. A gente tava nesse cenário aqui, ó. Estávamos nessa acumulaçãozinha dentro do FGV aqui, ó. É, lá, 6h45. É, mais ou menos aqui nessa região a gente estava ontem. Encontrou? Não, volta lá, por favor. Aqui, ó. A gente estava dentro desse FGV de 15 minutos aqui, ó. Lembra que eu tinha te falado que aqui tínhamos o order block? Tínhamos o order block aqui, tínhamos uma faixa de volume por aqui assim. Não Vamos sei lá. o que que eu fiz dos estudos. Deixa eu ver se tá aqui. Se não, eu mostro aqui os meus estudos aqui que eu fiz ontem nesse cenário também, não tem problema. Depois a gente volta na tua tela aí de novo. Sim, mostra, por favor. Ó, aqui, então eu vou soltar aqui a casa. Ui, por que eu não consigo desmarcar tudo junto? Vai ficar tudo riscado, mas eu já vou explicar tudo já. Ó, aqui esse era o cenário que a gente estava do 15 minutos ontem. Aí eu tinha falado ontem, olha, a gente está dentro dessa região de swing aqui e o mercado ele tá caindo. Aí quando o mercado chegou aqui nessa região do POI do M15, que era o FGV de 15 minutos, eu tinha falado o quê? Aqui é o ponto de decisão do mercado, que ou daqui ele vem o ponto máximo, que é aqui nesse order block, na região de swing, ou daqui é a decisão dele para ele cair para baixo. Aí no finalzinho eu falei assim, eu acredito que o mercado daí para baixo ele deve cair. Acredito que seja um mercado vendedor para o dia de amanhã. Falei nesse cenário. Então assim, a gente teria que esperar a reação aqui no M15
para que a gente conseguisse pegar o venda, ou seja, a continuidade da venda. Aí eu coloquei uma POC aqui, ó, depois eu dei uma filtrada melhor. Deixa eu ver onde é que tá a minha POC. Essa não. Aqui, ó. Eu dei uma filtrada nessa POC aqui, ó, tá vendo? Eu tracei essa POC aqui dessa acumulação, ela travou em cima, tá vendo, ó? O FGV, ela segurou em cima. Então, ou seja, eu tinha essa POC forte de volume nessa região que segurou o preço e eu tinha uma outra nesse order block. Então, ou seja, essa aqui era uma região com fortíssima, fortíssima probabilidade do mercado descer. Aí o que que eu fiz? Baixei antes disso, eu olhei esse cenário antes disso, depois eu vim aqui no H4, ó, eu prestei atenção nesse detalhe aqui, ó, que eu não sei se alguém lá na sala tinha prestado atenção, eu até comentei lá no chat. A gente tinha um FGV de H4 que ele foi invertido, foi mitigado esse order block aqui, perdendo força, mitigou o CE dele, volta dentro desse FGV de H4 aqui também, que esse FGV de H4 nada mais é o que? O reteste do IFGV mais um FGV. Então o que, que o mercado faz? Vai, sobe, quebra o FGV ignorando a liquidez interna, testa uma liquidez externa, volta numa liquidez interna que é essa, que conflui com o IFGV. Então, ou seja, o mercado agora ele deveria vir buscar o quê? Essa liquidez que ele montou no POI e esse fundo aqui, que é a liquidez externa. Então, era esse cenário que eu tinha olhado no 4 horas ontem, antes de eu começar a operar. Aí eu voltei, time frame de 1 minuto, eu esperei isso aqui, ó. O que que eu esperei? Fui no 15, antes disso, fui no 15 minutos, aqui. Quando ele fez essa quebra, aqui, ó. Deixa eu me colocar o replay aqui. Aqui, ó. O mercado estava nesse cenário aqui. Isso, o mercado estava aqui, ó. Quando ele faz essa quebra aqui, ó, fazendo um Ichioque, ele fez um Ichioque no 15 minutos aqui para baixo. Quando ele fez esse Ichioque no 15 minutos para baixo, eu baixei o time frame para 1 minuto e esperei isso aqui, ó. Eu falei, opa, tudo bem, agora ele fez a quebra do Ichioque, agora eu tenho um topo e agora eu tenho um fundo válido de quê? De uma estrutura de swing do M1, que ele fez o quê? Um Ichioque para baixo, ele alinhou o time frame do interno com o meu macro do 15 minutos, que já era de baixa. Aí o que que eu fiz? Tracei uma Fibo aqui, nessa regiãozinha, tracei a Fibo, coloquei minha região até e pus o mercado para andar aqui nessa região. Esperei ele andar. Opa, chegou em um FGV aqui. Chegou num FGV aqui. Esse FGV aqui já estava acima dos 50%, estava no 62%. E logo acima aqui, confluindo com a minha região de Golden Zona, eu tinha um order block. Então eu fiz isso aqui na região. Fiz exatamente isso aqui. Quando o preço sentiu aqui, aí eu falei o quê? Opa, deixa eu procurar mais alguma coisa. Achei aqui, ó, essa POC aqui. Falei, olha, essa POC aqui está em cima junto com esse order block. Então, ou seja, o que que eu tenho? Acima desse order block aqui, eu tenho uma proteção. Não é uma proteção, eu posso dizer. É uma defesa. Uma defesa dessa região. Ou seja, após a mudança de característica, ele testa a região no 50, acima dos 50%, eu posso vender. Eu acredito que a minha venda foi exatamente aqui na rejeição. Vou te mostrar agora aqui. Foram lá na frente. Exato. Aí o que que acontece? Eu esperei a reação dele. Quando ele reagiu lá, minha venda achou até aqui na frente. Ele reagiu ao POI, deixou toda essa liquidez, o POI do M1 na minha Golden Zona, fez o Ichioque, eu esperei isso aqui, ó. Olha lá. Quando ele volta na minha região, eu pego o trade quando ele rejeita aqui, ó. Tá vendo que ele rejeitou aqui? Que ele rejeitou na segunda vez, eu vendi aqui. Com essa confluência aí. Com essa confluência. Aí o trade foi lá, andou e me pagou. Pagou. Aqui ele me paga o trade.
Aí que ele me paga esse trade aqui, após esse 3, na verdade eu peguei 3,33, né? Foi 3 para 1. Aí eu fiz o quê? Coloquei, vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui, só para contexto, depois eu volto. Aí eu esperei o trade fazer o quê? Opa, aqui ele capturou liquidez, agora ele deu uma acumulada, capturou liquidez, deixo essa liquidez em cima. Essa liquidez que ele deixa em cima, ele faz o quê? Deixa novamente uma região de interesse para mim, formando topo, fundo. Topo, fundo, liquidez, aqui abaixo não põe. Order block aqui na região, que é um BB que eu marquei. Esperei novamente o preço trabalhar. Trabalhou embaixo, trabalhou. Veio aqui, ó, formou um order block. Foi trabalhando, ok, beleza, fez esse fundo, fez aquele topo, então eu tracei uma FIBO, aqui capturando liquidez, veio testar uma liquidez interna, que era um BB também, pego e vendo nessa região, ok? O preço chega aqui, eu vendo ele sobe um pouquinho para testar o BB aqui em cima, o final do BB, e começa a cair. Aí o que eu imaginei depois? Falei, opa, agora o mercado ele paga, só que para ele me pagar, ele teria que romper o order block. Então, ou seja, eu tenho um SSL aqui, mas eu tenho um order block que está segurando o preço. Se ele não passar daqui, ele pode montar uma liquidez antes. Vamos lá, eu estava no trade aqui já. O mercado começou a montar a liquidez, deixou essa liquidez aqui, eu marquei a liquidez. O preço continua voltando, deixa mais liquidez aqui embaixo e começa a dar essa pavilada. Aí o mercado vai lá em cima, me tira no 0 a 0. Eu poderia ter saído aqui, ó, que daria, ó, aqui quando ele veio a primeira vez, 2,3. Se eu tivesse saído quando ele encostou no order block de novo, 2,3. Eu poderia ter saído. Por que eu poderia ter saído? Vou explicar o porquê. Porque eu tinha esse order block que ele teria que dar continuidade ao mercado. Aí eu pensei o quê? Dentro da minha cabeça. Falei, ele vai fazer isso aqui, vem aqui, captura essa liquidez do topo, captura o SSL e vem aqui em cima para capturar essa região aqui, ó. Que aí ele tem essa liquidez interna, tem esse topo aqui também que conflui com essa liquidez interna. Então eu pensei nesse movimento aqui, ó. Eu falei, pronto, ele vai me pagar, assim que ele me pagar, ele dá uma oportunidade para comprar até essa região aqui em cima aqui, que eu também tinha marcado, que era isso aqui, ó. Que era o BB que tinha marcado, não sei se você lembra, que era o BB e o order block lá. Então eu pensei, opa, agora ele vai lá capturar essa liquidez, que ele pega essa liquidez dos topos aqui, essa liquidez aqui, e equilibra dentro do FGV. Então eu pensei nesse cenário. Só que o preço não me pagou, deixou liquidez, ele não me pagou, foi lá e me tirou no zero. Que ele me tira no zero, ele faz o cenário que eu queria, só que antes dele fazer isso aqui. Ele fez um outro cenário. Foi isso aqui, ó. Olha lá. Ele captura a liquidez, testa a região lá, ó. Testou a minha região de interesse que eu já tinha marcado, e ele vai e tem essa defesa toda. Ou seja, ele me tirou, foi na liquidez que eu queria e pagou, e derreteu. Aqui ele derreteu. Então, ou seja, a leitura estava alinhada, só que minha proteção que eu queria que ele me pagasse antes, ele não me pagou. Então, saí no 0 a 0. Depois, eu peguei mais uma oportunidade aqui embaixo, ó. Peguei mais uma oportunidade aqui embaixo. Ah, e aí depois quando ele rompe aquele SSL, lembra que eu falei ontem para vocês? Olha, a gente tem, a partir do momento que ele decida o que ele quer fazer, ele tem essa liquidez para capturar, para dar continuidade. Então ele vem aqui para capturar essa liquidez. O meu foco era nessa liquidez aqui. Voltei, time frame de novo. O mesmo cenário que eu analisei lá em cima foi o que eu analisei aqui. O mercado vai, captura o SSL aqui. Quando ele captura um SSL importante, ele deveria fazer o quê? Fazer uma retração, uma correção. Só que o que eu tinha? Eu tinha esse SL aqui embaixo da minha região de swing. Então ele deixa um fundo importante, uma liquidez importante aqui. Lembra de eu falar que o mercado sempre deixa alguma liquidez antes do ponto que ele quer capturar? Ele monta uma liquidez antes? Aí eu pensei nesse cenário aí. Falei, agora ele está montando uma liquidez acima do SSL para quê? Para ele capturar alguma coisa aqui em cima e descer lá embaixo para pagar. Aguardei o preço trabalhar, trabalhou, montando aí a liquidez dele, foi trabalhando. O mercado foi trabalhando. Aqui, pronto. Quando ele chega aqui, ele já não consegue mais renovar os topos. Aí ele vem, faz essa acumulaçãozinha, deixa uma liquidez, quebra para baixo capturando essa liquidez, volta de novo, não consegue renovar o fundo, captura a liquidez dos topos, aqui em cima. Capturou a liquidez dos topos, ele vai o quê? Agora quebrar o fundo.
Que ele quebra o fundo, a minha região agora que eu pensei é, ok, ou ele captura aqui em cima, ou ele só vai capturar essa liquidez aqui para dar continuidade. Então eu esperei o mercado chegar, capturou, liquidez. Ok, quando ele captura a liquidez, ele não deveria ter essa reação fraca. Essa liquidez é uma liquidez importante, é um SSL de estrutura, de swing. Ele deveria ter uma reação forte, ou seja, ter deixado displacement, ou seja, FGVs de qualidade e inverter algum FGV. Ele não tinha nenhum FGV para inverter, tinha um pequenininho aqui que tinha sido consumido já, que não deu nem continuidade ao movimento. Então ele chega aqui e começa a simplesmente perder a força. Aqui ele começa a perder a força. Opa, perdeu a força ali uma, duas vezes na região que eu queria vender. Traço uma FIBO de novo, no meu 62% aqui, com a região de FGV mais POC. Então eu pego e vendo aqui nesse trade. Com a minha ideia de que o mercado ainda tinha chão para cair ainda. Eu acho que vocês devem lembrar que o Varley falou, se caso ele vença o CE do H4, que era um order block, o que o mercado tende a buscar? O final do bloco. Então eu peguei e fiz a venda para buscar a liquidez do final do bloco, que era essa daqui. Então fiz a venda, pum, buscando essa região, deu 3,35. E não fiz mais nada ontem. Foi só isso aqui que eu fiz ontem. Fiz mais nada. Você fez 2 trades ontem, não foi? 3, né? 3. 3, Foi 2 aqui em isso, cima, isso. um me tirou É, 2 em 0. cima, E esse aqui me deu um ganho quando também. Foi isso que eu falei fiz. 2, eu quis dizer 2 que deu bom. É, 2 deu bom e um deles deu 0 a 0. Um deles deu 0 a 0. Deu 0 a 0. Era mais ou menos isso que você viu ontem também, Luciana? Não. Ai! Me mostra, vamos ver. Vamos pra tua tela aí agora. Eu não consegui encontrar aí os gatilhos para. Você lembra que ontem falei, vamos ver. Mas você não buscou compra ontem, já tá bom, não foi? Exato. Não, maravilha. Já Não foram as buscou mãos. compra, já tá. Já não buscou compra, tá lindo. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Pessoal que foi entrando aí. Bom dia, galera. Bom Tá me ouvindo, dia. né? Ok. Eduardo, posso fazer uma pergunta aí, cara? Pode, fica à vontade. Vocês trabalham com position size? Sim, Porque eu vejo gosto. que dá pra... Eu trabalho, eu não uso TradingView não, né? Eu uso Ninja. Aí dá pra calcular os lotes, aumentar a mão lá com o mesmo stop. Você trabalha com isso, né? Dá pra fazer isso sim. É muito bom, por acaso, é muito bom. Muito bom. Tu sempre tem o mesmo risco, porém com a quantidade de contratos diferente, né? Outra coisa também que eu queria perguntar pra você, cara, porque eu tô meio perdido, né? Eu entrei Aham. faz pouco tempo na mentoria. E aí é muita informação, entendeu? Sim. E para quem vem de outro operacional para colocar tudo em prática ali na frente do gráfico, a gente fica perdido pra caramba. Sim. Você recomenda alguma coisa, cara? Ou algum módulo específico para focar essas coisas tudo? Para dar mais atenção logo no início? Porque, poxa, é muita informação assim para você colocar na frente quando o gráfico tá rolando. Pô, tô perdidaço, cara. Recomendo sim, recomendo a base. A base do operacional. Que é o que eu falo para todo mundo. A base do operacional, ela é mais importante ainda do que as técnicas avançadas. Vou explicar o porquê, não é só eu falando à toa. Porque ela te dá o direcionamento que o mercado está trabalhando. Eu só executei Ah, é? aquelas vendas ali ontem porque eu sabia aonde o mercado estava trabalhando. Até onde eu gostaria que ele trabalhasse. Então, se ele mudasse o cenário dentro da minha visão que eu analisei, aí eu não operaria ele vendido, operaria ele comprado. Então, ou seja, a base, Seria. você ter noção das estruturas de swing, das inversões, tudo isso para depois tu colocar o conteúdo mais avançado. Porque tu, na minha opinião, se tu alinhar os dois conceitos, tu vai conseguir ter uma probabilidade muito maior de lucro no mercado. Ah, sim. A base que você tá falando é aquela parte da mentoria lá o base mesmo e até o intermediário, né? Isso, até o intermediário ali. Até o avançado, na verdade, né? Até o avançado, porque depois tu tem o avançado em ICT, né? Eu digo avançado em SMC. Ah, sim. Entendeu? A Pô, show base é o demais. SMC, a base. Ah, sim. Não, beleza.
Você já domina o SMC todo? Apanho pra caramba. Pronto. Mas você busca conceitos de CT já, não busca? Só o IFVG e o FVG. Tá, ok. Mas aí você pega um FGV e FGV em qualquer região ou coisa do gênero, porque nem todo FGV ele é bom. É igual o order Não, block, sim. nem todo order block ele é bom. Então, eu tava pegando qualquer região, entendeu? Marcando tudo no gráfico. Por isso que eu falo que a base ela é importante, porque a base ela te dá a localização da onde tu quer operar. Por exemplo, um FGV abaixo dos 50% não é um FGV tão bom quanto um acima dos 50%, se eu quero vender. Não Show. é a mesma coisa. O mercado ele tende a algumas regras a cumprir. Não quer dizer que ele vai cumprir todas, mas ele tem algumas regras a cumprir. Então, ou seja, Pô, se você show. entende as regras que ele deveria fazer, aí você consegue ter uma maior clareza para tomada de decisão. E quanto mais claro tiver a tua decisão, menos ansiedade e menos decisão ruim tu vai tomar. Igual ontem, eu fiquei muito feliz com a Luciana porque ela não pegou nenhuma operação contra a tendência. Isso já é uma evolução muito grande. Porque até uns dias atrás ela buscava operações contra a tendência, mesmo o mercado dando clareza para ela que não poderia. Então eu fiquei muito feliz hoje dela nem ter operado ontem contra. Não quer dizer que você não possa operar contra. Você pode operar contra. Você pode fazer tudo no mercado que você quiser, desde que você tenha plena condição de analisar a tua expectativa. Se a tua expectativa é o mercado ele tem de ir aqui dessa região até tal região que é a minha liquidez, que é alguma coisa, aí tu pode fazer a operação. Ok, essa é a operação contra que eu vou fazer. Ela me dá ao menos o 0 a 0 caso o trade ande? Se der, ok, tô habilitado a fazer. Certo? Certinho, não valeu sim. Entendeu? Se você fizer, mas aí depois com os dias também, não sei se você vai poder participar mais vezes aqui dos nossos estudos, eu vou te orientando também, a gente pode até pegar o teu gráfico depois, vou te orientando sobre a base, a gente vir na base e analisar a base, isso. Eu vou voltar a estudar lá e focar só na base. É, porque não adianta você querer ir à frente se você ainda não domina a base, Não, é isso mesmo. entendeu? E enquanto os estudos aí, eu tô de férias, né? Aí eu tô Aham. conseguindo acompanhar, mas quando eu voltar, eu vou ver se eu consigo frequentar a sala aí. Não, show de bola. Mas obrigado aí, viu? Tamo junto, tamo junto. Qualquer coisa pode perguntar aí. Beleza. Vamos lá, Luciana? Vamos. Eu acho que esse OB aqui foi o que a gente tinha marcado. Sim, E eu aham, tínhamos fiquei muito marcado. focada, eu fiquei muito focada em aguardar ele chegar, ele retornar aqui, né? Mas ele não Aham. tinha que retornar aqui. E aí, quando ele voltou, eu ainda fico um pouco perdida nessas referência dentro de referência, né? Porque ele Isso. tinha essa pernada aqui, depois essa pernada mais baixo, então a partir de onde eu traçaria essa fibo, eu encontrar a região, se eu estava numa região boa para buscar as vendas. Aham. Eu acho que, acho não, essa fibo aqui eu até marquei depois que eu vi você colocando no Telegram ontem, Ok. para eu tentar entender o que que você tinha feito. E aí E- ele veio, desceu, aqui foi o mas aquela FGV. fíbula, você conseguiu depois ter clareza do porquê que eu marquei ela aí. Sim, sim, é a referência dentro da referência, né? Ele tinha feito aqui uma quebra, Isso, aham. então Eu dentro coloquei de um essa fíbula aí minuto foi por aqui, causa da quebra, exatamente. Uhum, perfeito. Aí ele fez a quebra. Aí depois você viu que o mercado ele respeita alguns detalhes. Olha lá, que ele montou liquidez antes da liquidez que ele tinha interesse em capturar e foi lá e capturou e desceu. Você capturou até e marcou a desceu. liquidez muito bem marcada aí. Eu fiquei, o mercado acontecendo e eu estava tentando ver o que que ele estava conversando comigo. Não estava entendendo com muita clareza, mas... Show, E aí show, ele perfeito. veio aqui eu não consegui achar um gatilho de venda. Uhum. Aí também tava um cenário mais complexo aí também, porque ele parou no CE do 4 horas, se eu estou equivocado.
Acho que aí era a região de order block do H4, se não me estou enganado. Por isso que ele deu essa travada aí. Exatamente, olha lá. Do BB. Era os 50% aí. Por esse motivo que ele estava montando liquidez. Pensa o seguinte: sempre que o mercado não tiver liquidez interna para capturar, ele vai montar liquidez antes de continuar. Continuar ou inverter. Aí eu fiquei assistindo essa queda e não sabia onde entrar, né? Uhum. Eu até peguei na verdade eu peguei uma comprinha aqui contra a tendência, mas assim, vi que era um Floyd H4, nem Aham. cheguei a marcar, eu vi a reação e já entrei. Certo. Você entrou em Peguei qual poucos ponto? pontos e saí. Em qual ponto você entrou? Onde foi o Eu, teu trade? eu acho que ele já estava. Eu peguei a faca subindo aqui. Ou seja, você não entrou em gatilho Sem, nenhum, você só daqui, pegou pela reação. exato, exato, Ah, sem cuidado. clareza, sem justificativa. Cuidado. Eu vi ontem um trade desse jeito aí. Não lembro quem postou, também não interessa, que pegou exatamente esse mesmo trade aí. Se eu estou enganado. É, Que aí eu perguntei qual sem era o montar, gatilho, não tinha gatilho, só pegou porque encostou no pó e é, subiu. isso, sem análise, sem justificativa, eu peguei uns pontinhos aqui. Tá, mas tu tinha E um cenário aí que aí, tu podia pegar. Tu consegue ver o cenário que tu podia pegar? Dá uma olhadinha aí. Tinha um cenário, só que é importante a gente entender o gatilho, o que que a gente poderia fazer. Procurei. Qual que é o o. order block seria aqui, né? Ah, exatamente. Isso aí que eu ia falar. Temos um order block aí de compra. Temos um order block de compra. Ele deixou aqui. Isso aí. O único cenário que tu poderia fazer aí, na minha opinião, seria quando o mercado fizesse ou esse toque no order block ou um outro detalhe, ou nesse order block que ele deixou azul aí, ó. Aqui, bem pequenininho. Eu preferia nesse quando ele rejeitou os 50% do CE do order block aí, ó. Se eu fosse fazer essa operação, que não é uma operação que eu Tá. costumo fazer, mas se eu fosse fazer, eu faria aí. Que depois a partir daí pra cima eu não vejo mais nenhuma região que eu poderia comprar aí nesse cenário. Uhum. E aí eu fiquei olhando e falei, bom, deixa eu encontrar um gatilho para eu entrar. Eu queria entrar numa operação, queria fazer um trade. Certo, ok, aham. Aqui seria a minha estrutura de swing, aqui seria o topo. Aí seria o Nessa. topo. Isso, aham. Aí seria o topo. Ah, Na verdade, o ideal era você colocar acima do order block, ó. Tá vendo lá em cima? Que tem um order block? Onde ele faz o fake boss e depois ele dá continuidade. Não tem um fake boss lá no cantinho onde você marcou? Aí, ó, isso aí era o ideal. e Isso, aham. eu fiquei na dúvida entre É, os dois aqui. isso. Eu O preferia que eu aí porque marcaria? o outro primeiro foi um fake boss, depois é que ele deu continuidade. Só que o order block que empurrou pra baixo foi o order block de cima. Tá. Ok. Então, aguardei ele retornar. Uhum. Ele tinha aqui no 15, tinha deixado esse FGV, Sim. VG, deixou o order block, começou a cair e eu fiquei com receio ainda. Eu falei, já tá caindo demais. Será que eu vou entrar numa operação aqui que não vai pagar? Porque ele já tinha caído, voltou até aqui e eu não tinha conseguido encontrar uma entrada. Certo. Uhum. Aí ele deixou a base, inverteu esse FG aqui e eu entrei, acho que foi exatamente aqui. Deixa eu buscar. Eu entrei quando Uhum. ele voltou para testar. Certo. Protegi acima desse Uhum. pavio. E confesso que eu não aguardei ele pagar os 3 para 1. Ok. Por que você não guardou? Qual o motivo? Mas pegou ao menos 2 para um. Foi 2 para eu acho Não, que tudo quase bem. 2 para 1. No mínimo, se você pegar o 2 para um, ainda tá tudo bem. Agora, se você não pode buscar um para um.
2 para 1. Essa é uma dificuldade que eu ainda tenho, de deixar o trade andar. Isso, Eu mas aceito um stop, mas eu aham. não aceito o ganho. Eu também já passei por essa fase. E ainda às vezes me pego fazendo isso. Às vezes me pego. Principalmente se eu levar um stop antes ou o mercado já tiver andado igual ele andou aí e eu não tiver pegado nenhum trade. Causa ansiedade. É, Então buscar um ganho aí, então, ele é bom. Te dá confiança sair no 2 para 1 aí, quando você tá nesse cenário aí. Como já o mercado andou tudo isso, você quer pegar um trade, então você pegar um trade mais curto, ele melhora a tua confiança. Melhora a tua confiança. Desde que seja 2 para 1 no mínimo. é porque ele voltou, né? Tava caindo, 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 e eu queria entrar numa venda, porque era o alinhamento, né? Aham. Eu preciso buscar uma venda, não vou buscar compra aqui, apesar de que também poderia, né? Isso. Lá embaixo, É, né? é, Isso, lá embaixo aqui. você poderia. Aí acima dos 50% já não é tão legal você buscar uma compra, né? É. Porque ele tá em E não fiz estruturas mais nada. internas. Concorda comigo? Concordo. Então, se você Aqui já buscar uma estava. compra em estruturas internas acima dos 50%, você aumenta o teu risco. A venda ainda foi acima dos 50, né? Foi E isso, a no venda ainda foi 0,62. acima dos 50 e tinha contexto. Então, valia a venda, valia a venda. Essa venda valia. Tinha gatilho, tinha contexto. Sim, a venda ela era válida sim. Essa foi o trade que eu consegui justificar. Sim, sim, sim. Era Porque eu, um trade válido, sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E depois você deu mais alguma olhada? Não deu? não, aí depois eu fiquei estudando aqui. É, E esse trade de compra aí em cima? esse aqui foi, eu não cheguei a fazer, Ah, tá. mas eu tinha marcado esse cenário aqui, ó. Ele tinha um order block, achei que ele pudesse voltar para testar aqui Tá, os mas aí você acreditou FVGs. na compra, no caso só do estudo, só por causa do order block. Só. Isso. E E agora, tinha o bebê, né? sim, tinha um bebê que Ele já tinha sido tinha. mitigado o CE e já tinha fechado abaixo. Então era um bebê que já tava fraco, já, de 4 horas. É verdade, ele tinha fechado abaixo. Isso, já era um bebê que tinha sido mitigado já há muitos candles de 4 horas atrás, que ele mandou o preço lá para os 50% do FGV de H4 também, e do FGV de H4 ele já estava empurrando o preço para baixo desse bebê de novo. Essa era a visão do 4 horas. Depois, quando ele chega aí nessa região, quais são os requisitos que eu falo para o order block? Ser bom, um bom e válido. Ele tem que capturar uma liquidez, Ok, um deslocamento. ok. Qual que é a terceira? Eu esqueci. Quebrar alguma estrutura. Quebrar a estrutura. Tá, esse bebê, esse order block teu, cumpre quais requisitos? Tem que deixar o embalo também, né? O embalo, senão É o é embalo, é o FVG. deslocamento. Ah, tá, desculpa. Tá tudo bem. Ele não quebrou a estrutura, né? Ele não. Na verdade, ele não era. Ele era qualquer order block, né? Ele Isso, não aham. E a gente falou sobre ele cumpriu os ontem. requisitos. Exato. Era um order block qualquer no meio do caminho. Exato, é Então, ou verdade. seja, lembra de eu te falar, order block que normalmente não captura nenhuma liquidez, não quebra estrutura e não tem deslocamento, normalmente ele pode virar liquidez. E aí o que que o Isso, preço fez? Montou liquidez em cima dele para capturar. ele tinha uma liquidez aqui, ó, que ele capturou. Acho que isso me induziu a acreditar que ele poderia ser forte. Esse SSL aí não foi depois dele ter formado? Não, foi aqui, ó. Qual Foi liquidez é junto, essa? né? Me Ele mostra ela capturou, aí, qual é? Eu acho que essa eu liquidez ficou acho. acima. Eu acho que ele montou uma liquidez em cima. Isso, olha lá Não, ele. era de uma Killzone. Ó, Então, mas ele não ele, capturou, ele, ele ficou ele montou junto. ele não só encostou nela, não? Eu acho que ele não chegou a capturar, Na coloca o zoom. verdade, a liquidez, a interpretação foi errada, né? Porque esse candle que gerou a liquidez. Então, uma Exatamente, esse liquidez candle que gerou a liquidez. posterior,
Ela deveria ser capturada ainda e não foi capturada. Ela foi Exatamente, é isso gerada aí. aqui. Exatamente. A leitura aí que foi um pouquinho olhar, você esqueceu de olhar que ele é que era o fundo da sessão. É verdade. Ele é que era o fundo, aí se tornou liquidez depois. Aí eu concordo contigo, depois ele se torna liquidez, porque ele monta a liquidez ali antes. E que foi capturada aqui e não aqui. Isso, exatamente, aham, perfeito. E aí depois dentro de estruturas internas do swing lá, ó, dentro da estrutura do swing, ele tava dentro, tava com o choque para baixo, e choque e tudo. Então essa compra aí era arriscada. Arriscada. Sim, é. Mas ainda bem que foi só de teste. Foi só teste, não cheguei a fazer ela, não. Show. O trade que eu fiz foi aqui e aqui. Show. A nossa estrutura de swing, agora aqui no... Um minuto. É um pouquinho mais abaixo lá no topo lá. Isso seria aí, aham. Que mudou a característica já, aham. Aqui ele fez um... Isso, ele faz um choque aí agora de swing agora. Agora eu não sei como é que tá no M15. Não sei como é que tá no M15, que eu não olhei ainda esse cenário hoje aí ainda, como é que tá. Vou voltar lá. E Uhum. aí o nosso fundinho seria aqui. Deixa eu ver, põe o zoom. É, pode ser o fundo nessa base, mas eu preferia esse fundo embaixo aí, ó. Esse eu preferia Aqui, aí, aham. Por que que eu preferia aí? É o único fundo que eu vejo que capturou liquidez também. Que ele capturou liquidez lá que vinha vindo. esse pra cá. Aí. Uhum. E agora tu tem essa região aí pra trabalhar. Ok. O M15 ele capturou todas aquelas liquidez que a gente tinha interesse. Todas elas. Agora, qual é a região de swing do M15 tua? Aqui eu ainda fico... Aqui você considera esse topo? Sim. E depois marca esse topo aí. Coloca um quadradinho nele ou uma bolinha pra gente ver lá no time frame de 1 minuto. Vou te explicar o porquê que eu marco ele. Isso. Agora vai lá no time frame de 1 minuto e vê se esse topo aí foi uma captura de liquidez no M1. Sim. E Foi, que não foi foi? exatamente... era o topo que a gente tinha Isso. marcado para Aham. M1 Por esse também. motivo eu considero esse topo aí válido. Pra minha estrutura de swing, ele Tá. capturou a liquidez. A gente retornando aqui. Ele ainda está dentro da estrutura de swing. Isso, ele ainda tá dentro da estrutura de swing do M15 ainda. Então, ou seja, ele ainda não inverteu para alta no M15. Ele inverteu para alta no M1. No M1 sim tá para alta.
Assim, até aquele cenário que tu marcou, né? Depois provavelmente deve ter mais pra frente Aham. alguma coisa. Aqui ele ainda não está em 50%, né? Tá de swing. Indo para 1 minuto. Indo pra 1 minuto ele já tá virando já também aí. Já virou, na verdade, né? Ele virou, Vi- mas fez queda novamente, né? Uhum. Ele subiu, mas aí depois ele não deu continuidade. Lembra do boss? Ele não teve nenhuma estrutura de alta e de continuidade. Teve só o indício. Pronto. Uhum. Perfeito. Então agora a tua estrutura de swing muda. Isso. Qual seria agora a tua região de swing? Lá em cima tá certo, e embaixo? Lá em cima é naquele topinho. Aqui ele faz um boss, né? Isso aí ele faz um boss. Ok. Faz outro boss. Tu já poderia estar buscando por vendas aí? Sim, já confirmou queda alinhada com 15, né? Encontra pra nós uma venda aí nessa pernada aí do boss. Uma venda que você faria. Primeiro, Isso, procurei uma venda que você faria. Se vocês também verem alguma venda aí também, pode orientar a Luciana pra ver. Eu não consigo ver o gráfico direito, você acredita? Por quê? Tá pequeno? Aqui tá bem, tá aqui tá tranquilo. E aí? Agora ficou Agora? melhor. Ok, tá. melhorou? Melhorou, obrigado, Lu. Tá, agora se vocês puderem aí também dar um feedback pra ver onde é que tem uma venda, onde vocês estão vendo uma venda também. Desde lá de cima? Desde a pernada do swing dela aí, ó. A partir do momento que tem a mudança de característica. Seria válido ali nesse FVG, depois do boys, depois do order block do boys aí? Qual? É porque aqui, né, 1h04. Tem o order block do boys lá e tem um FVG logo após o order block do boys. Aí, aí é onde que ela tá, pra cima um pouco. Não seria uma venda, né? É, vamos buscar por vendas. Aham. Aí, Vendas. aí. Essa venda aí? A perspectiva é baixa, né, que você falou. Que lá embaixo já tá a, Lu, esse order block. Aqui não é válido, né? Esse Esse order não, o block azul. seria qualquer. Isso, o order block é esse azul. O de cima, né? Se Mas você- ele está subindo e não é extremidade. Ainda assim, eu marco azul, não seria cor oposta? Então, mas a cor oposta da queda é qual? É verdade. Não, tá subindo, eu teria que marcar um de venda. Isso, ele tá subindo. Mas aí, ou seja, o mercado, quando ele cai, qual é o último candle que ele tem de força? O último candle comprador? Seria esse. Isso, Mas eu entendi que seria a cor oposta ao movimento. Se ele está subindo, eu teria que marcar o de venda. isso, perfeito. Então vamos lá. Ó, o último, onde ele formou o fundo? Onde foi o último candle de venda? Na pernada. Isso, o último candle de venda. Isso. Você Isso aí fala nessa isso, pernada? aham, nessa pernada. Isso aí é Esse um order aqui. block, correto? Sim. Pronto. Então isso aí é um order block. Pode marcar ele. É um order block. Vamos sujar o gráfico aí.
Isso, temos um order block de venda aí. Perfeito. Agora me diz, a mesma coisa do cenário de baixa, agora tem uma pernada de alta. Qual é o último candle comprador antes da baixa? O comprador é esse. Pronto, então esse é um order block também, não é? Eu fico na dúvida entre os dois. Não, é o de cima. É o azul. O porquê? Porque ele é o último candle comprador antes da baixa. Então ele é o order block. Ele é o que derrubou o preço para baixo. Foi o último ponto de parada, igualzinho o da queda lá, tá vendo? Entendeu ou não? Senão a gente vai coisar aí para poder ser. Isso é importante. Entendi, mas na minha cabeça, na aula o Varley tinha falado, quando não é um, na extremidade, é um order block aqui intermediário, seria o candle de cor oposta ao movimento. Isso, mas qual é o candle de cor oposta ao movimento para baixa? Isso é porque para mim o movimento aqui é de alta. Aí é um movimento de alta, mas aí o candle oposto à tendência, no caso aí desse movimento, é esse azul. Porque o mercado subiu. Aí o que é a oposta da subida? O mercado está subindo. O que antecede a oposição? É a baixa. Então esse é o último candle que ele tem de atuação. Ficou confuso, né? Eu entendi que ficou confuso. Eu confundo muito. Eu entendi que ficou confuso. Mas o order block, para mim, é esse último candle de alta antes da baixa, antes da inversão do mercado. Igual lá de baixo. O último candle vendedor antes da alta. Alta. Isso. Esse aqui para mim tá claro. E o de cima é a mesma coisa. Tá. Tá, mas aí depois a gente vai fazer isso aí depois. Eu vou montar um esqueminha pra gente analisar bem esses detalhes aí depois amanhã, por exemplo. A gente vai pegar, vai masterizar muito isso aí. A gente vai ver muito order block em vários lugares só pra poder fixar mesmo na cabeça. Tá bom? Tá. Tá. Ok, alguém falou Bom, dessa então- venda aí. Onde é que foi a venda? Quando ele Ele não- inverte esse FVG, Estava montado aqui. Mas em cima dele, para cima um pouquinho, não tem outro FGV? Que eu não estou conseguindo ver direito. aonde? Vamos lá, pessoal. Vamos montar essa venda Lá aí. em cima, lá em cima ele não tinha feito. Ele fez o boss lá em cima, não fez? Fez Mas um ele já boss. tinha feito o choque. Fez um choque, Já sim. tinha feito o choque, fez o boss aqui. Uhum. Poderia entrar aqui no Entrar aí na hora que perdeu esse sorteio block aí? Aí O daria order uma block venda, do porque tu boss é também uma tem um entrada FGV. válida, né? Sim, e tem o só que, FGV também. tem o FGV aí no coisa de trás. Só que seria seria adiantado, uma venda adiantada, que eu não tinha feito porque- boss ainda, ou não? Não, É o por quê? confirmation, não é o order block Aí é do um, boss? aí é um confirmation, porque o mercado ele já tinha virado com a tendência Aí macro. já tinha virado em macro já. Entendi. Só que aí a venda Certo. é no FGV. Tu marca o FGV pra trás aí, ó. Tem um FGV em cima, não em cima. Lá onde você marcou o order block, tem um FGV. Não tem um FGV? Nos dois Aí, candles cinza isso, aí. olha o FGV. Pequenininho, Ele nem chegou a inverter. Você poderia fazer essa venda aí, ó, se você quisesse. Quando ele fecha abaixo ou quando ele nega os 50% do CI de novo. Nesse candle cinza que ele fecha para baixo. Poderia fazer esses dois cenários aí. Aí daria a primeira venda. Isso. Não é uma venda antecipada e não é uma venda de risco. Por quê? É uma venda que alinhou o fluxo do 1 minuto com o 15 minutos. Vocês lembram que o 15 minutos já estava para baixo? Sim. Então, a gente tem uma venda de confirmation entry aí. Stop super barato. Se tu quisesse se proteger um pouco mais ainda, tu poderia colocar na quebra. Pode ser aí ou pode ser isso, nesse candle azul lá. Se você quiser Professor, deixa eu te perguntar uma coisa, pode até ser idiota a pergunta. Desse índice tem spread? Tem spread? Não é igual ao Forex. Não tem spread não. Você fala o spread de compra e venda que você já paga a taxa?
É, Não, a você gente tem que, paga por uma ou ele tem quantidade de que contrato. caminhar tanto, ou ele tem que caminhar X pontos Não, para não, chegar não, não, no, não. Não? Não, não. Aqui tu paga por entrar e sair de contrato. Tu paga a taxa já, na entrada e na saída. Caramba, é bem melhor que Forex então, hein? Tu paga, eu não lembro o valor, mas acho que é 20 cêntimos de dólar por contrato ou algo assim. Eu não me lembro o valor, tem que olhar lá. Pronto, aí tu teria essa venda, Lu. Aí a primeira venda. Então eu vou pegar uma água e tô voltando. Beleza. Primeira venda. Tem mais uma venda aí. Tem mais uma venda para baixo aí. Ele faz um novo boss Perfeito. e ele deixa um novo order block que nós já marcamos. Ok. Esse order block, quais os requisitos que esse order block cumpre, Lu? Nenhum. Nenhum? Não. Ele não capturou liquidez, mas ele quebra a estrutura. Ok. E eu posso considerar que aqui né? Aí é um displacement, É um aham. deslocamento válido? Isso, aham. Um deslocamento válido. Então ele deixa, cumpre dois requisitos. Sim, cumpre dois requisitos. Não é 100% válido, ou seja, não é 100% válido não. Não é tão forte quanto deveria ser. Mas mesmo assim dá para poder olhar para ele. Porque ele ao menos dois requisitos cumpre. Eu poderia fazer a venda nesse teste aqui do FPG, Sim, por que que tu poderia fazer a venda aí? porque ele estava alinhado, ele tinha o order block, voltou Uhum. para testar e fechou abaixo do CE aqui do FVG. Isso. Temos esses dois cenários. Agora vamos colocar mais dois detalhezinhos aí. Põe uma fibo nessa Eu pernada. ficaria, isso que eu ia falar, eu ficaria insegura porque ele já está na parte de baixo aqui da nossa estrutura de som. Certo, mas ele continua mercado vendedor. Mas eu ficaria insegura. Ok. Isso, põe uma fibo aí. Nessa pernada? Nessa pernada aí. Pronto. Estamos numa região que poderíamos vender ou não? Sim, né? Sim, estamos na região que Nessa poderíamos vender. pernada, sim. Perfeito, aí Mas sim. eu ficaria enviesada a colocar a FIBO aqui. Tá, mas o mercado não fez um boss? Ah, é verdade. É porque Exato. eu não atualizei a minha Ok, estrutura de isso. som. Então, ou seja, se ele invertesse esse choque pra cima, esse boss pra cima, não é interessante pra você nem sequer olhar pra aí mais. Então, dentro desse requisito dessa região de swing aí, tu tem o quê? Região vendedora, FGV, order block que cumpriu dois requisitos, e Dois. depois tu tem um outro cenário. Esse OB pra trás se tornou um BB, concorda comigo? Isso não é um BB Sim, agora? sim. Pronto. E o que que a gente tem dentro de um BB com FGV? Não sei. Não temos um unicórnio aí? Corne. Ah, é verdade. Temos um unicórnio aí. Então É temos várias verdade. confluências pra gente fazer essa venda, não temos? É verdade. Vai pagar a venda? Não sei. Vamos entrar nela aí pra ver. Mas ela cumpre os requisitos pra gente entrar no trade. Aí, pela agilidade, talvez, a hora que o candle fechasse, é que eu entraria. Tá, ok. Vamos entrar pra ver se ao menos dá o 0 a 0 ou paga. E aonde seria o teu stop? Ok. Um stop acima aqui. Isso, ou acima do FGV ou acima do BB. Tem que ser acima da Isso. FB. Aí eu prefiro acima do FGV, aham. Não pagou, mas te tirou no zero. Sim. Ok, não pagou, mas te tirou no zero. Perfeito. Então, essa venda era válida por esse cenário aí, Certo. certo? Mas olha, ela respeitou lá na frente. Imaginamos que o teu stop fosse no order block em cima, que é assim que o ICT coloca. Coloca acima do order block. Coloca aí, e aí ele puxa 2 para 1 lá embaixo ou 3 para 1. Pagaria lá embaixo? Pagaria, talvez. Sim. Mas garantindo o nosso 0 a 0 ali já é o suficiente, porque lá na frente ele continua dando vendas ainda.
Tá, deixa nessa daí. Vamos deixar essa daí no 0 a 0. Não vamos colocar ela lá em cima. Vamos manter o que a gente faz. Tirou no 0 a 0. Perfeito. Ok, 0 a 0 nessa oportunidade aí. Era 3-1, não tirou. Não pagou, quer dizer. Certo. Pronto. Não deu mais essa oportunidade aí. Bola pra frente. Tirou no 0, bola pra frente. E agora, a tua região de Nossa, swing muda? Perfeito. muda. Aqui a gente teve um novo boss. Teve um novo boss ou a gente teve um fake boss aí? É, foi um fake, né? Isso, temos um fake boss aí. Beleza, temos um fake boss. Eu não atualizo a minha referência. Não atualiza, perfeito. Agora, o mercado chegou novamente na tua região de venda, que conflui exatamente onde você vendeu. Concorda? Sim, aí Pronto. eu já Hum, não sei se eu entraria novamente, ok. Mas tu mas entende, vamos mas tu entende que analisar. tem uma venda. Vamos ver Tem lá. essa possibilidade. Isso, vamos analisar a possibilidade. O mercado dentro da tua estrutura de swing, qual é a. Ele tá com estrutura de alta ou de baixa? Tá na estrutura de baixa, Ok, pronto, estamos a favor da tendência. E agora, dentro das estruturas internas, aonde ele tá? tá no 62, uma Ok, região ele. boa. Isso. Ele Aí tu. tem esse, Aham, tá. Região do Golden e ele Zona. continua respeitando esse Continua FVG. respeitando. Perfeito. Tinha um bebê também nessa região, lá atrás. Tá, esse FGV, você vai utilizar ele para qual momento? Esse FGV que você marcou. Ele ficou no meio do caminho, né? Sim, ele ficou no meio do caminho, mas ele Mas foi consumido a liquidez para cima e para baixo, não foi? ele veio para cá, ele era de compra, inverteu aqui, ele se torna ele é mitigado. Isso, então ele não tem validade. Para nós ali para frente ele não serve para nada, porque ele foi mitigado para baixo e para cima. Esse detalhe você já tem você marcado na cabeça, né? Certo? Sim, Ok, pronto. Então esse FGV não interessa mais para nós. Aí você lembra onde você pegou a primeira operação lá? aqui na confirmação. Então, se eu Isso. quisesse ainda buscar por vendas, Aham. eu cheguei, retornei na região Ok. 62, Aham. não mitiguei o CE do FVG. Ok. O order block aqui, ele só invadiu, mas fechou abaixo de 50%. Ok. Se eu quisesse buscar por vendas aqui, quando ele fechou esse candle, eu poderia pensar uma nova venda. Isso, eu não venderia aí ainda. Eu não venderia aí ainda. Eu Hã? venderia mais à frente. Te explico Aonde o que você porquê. venderia? Ó, tá vendo lá onde você vendeu o primeiro momento? Sim, Ele montou mais um order block, não montou? Não temos mais um order block aí? Isso aí? seria esse candle? O candle azul. O- O candle a azul, dúvida do aham. order block. Isso. Seria mais um order block aí, que eu poderia ter em consideração. Se eu olhar para ele dessa forma. Tá. Depois o preço vai lá nesse order block e olha a reação que ele tem. Ele volta para baixo, quebrando, fazendo it-chocks para baixo, não faz? Sim, Pronto. Ele não capturou Deixou a o liquidez desse. FVG. Hã? FG. Deixou o FVG aí depois desse order block também, né? Ele inverteu um aí logo depois dele. Isso, também. Esse detalhe aí. Mas eu ainda faria uma outra venda dentro ali. Dentro dessa região de Gaza, talvez eu faria mais uma venda. Faria essa daí, faria essa outra que eu vou mostrar para vocês agora. Aí ele vem, de novo, quando ele reage, ele faz uma quebra de estrutura lá. De novo, fazendo um it-chock, não faz? Aí, na reação, ele não vai e faz um it-chock? Procura o it-chock aí dentro dessa pernada. aqui seria o choque.
Tu teria, no outro fundo de trás tem um choque melhor, não tem? Aí, não tem um fundinho aí? E Não é um fundinho esse de baixo? Esse aí, esse esse aqui? aí, esse aí não é um fundinho? Sim. Mas aí ele fez dois topos aqui. Não sei, aqui não seria uma quebra, né? Não, eu coloco falando o de baixo ali, ó, tá vendo? Ó? Esse daí, esse desse pavio aí, ó, não é um fundo esse? Ó, mínima mais baixa de o candle, olha lá, mínima mais baixa, mas mínima mais alta, mínima mais baixa e mínima mais alta. Não é isso que temos aí? E um dos candles é de cor oposta? Fala aqui. Isso, conta pra mim esse candle, os de baixo, ó. Tá vendo? Baixo aí, ó. Temos em cima. Conta comigo lá os candles Ah, aí. aqui ele fez um fundo Aí ele e fez um começou a fundo. subir. Isso, aí ele volta e faz um fundo aí de novo, não faz um fundinho aí? Isso num time frame menor, ele é um fundo. Se você baixar para o 15 segundos, 30 segundos, isso aí é um fundo. Onde tem esses três candles aí, ó. O de Ah, baixo, onde tem a entendi. rejeição. Onde tem a rejeição. Aí. Não tem essa rejeição aí? Consegue ver que isso daí tem Sim. uma mínima mais alta, uma mínima mais baixa e uma mínima mais alta? Tem que pôr lupa para ver. Consegue ver? Marca os fundos do candle. Pega 3 linhas e marca eles para mim. Pega 3 linhas, isso. Marca eles. Embaixo, não em cima não, embaixo, embaixo, embaixo. Aí, marca essa linha aí, isso. Tira o, isso, marca aí, pronto. Agora marca a parte de cima dele, em cima. Aí, marca esse fundo aí desse pavio. Pronto. Agora no candle atrás, tu marca mais uma vez na linha lá. Aí, marca aí. Pronto. Cumpre os requisitos? Sim. Ok. E um dos candles é de cor oposta? Sim. Pronto. Então a gente tem um fundo aí, não tem? É. Feio. Não é bonito, mas tem um fundo. Aham. Ok, é um fundo feio. Então ele cumpre os requisitos, que é mínima mais alta, mínima mais baixa e mínima mais alta. Aí ele acumulou. Nessa região ele está Então acumulado. aqui você marcaria como uma quebra, então. Dá para marcar uma quebra, mas eu preferia não marcar, porque eu marquei o fundo. Ah, Entendeu? Como eu marquei o meu fundo mar- aí, então para mim não me interessa essa quebra. A quebra seria lá atrás, lá. Tá vendo lá o outro topo lá atrás? Aí, isso. Para mim a quebra Sim. seria aí. Se eu for analisar por uma Ah, mas quebra. aqui, se for um choque aqui, aonde seria então a quebra? Marca agora, Eu puxa essa consegui linha aí identificar. de baixo, puxa a linha de baixo. Aí, puxa essa lá pra frente. Puxa essa linha lá pra frente. Puxa ela lá na frente. Aí tá igual. Arrasta ela mais pra frente. Quebrou, não quebrou? Sim. Você entendeu que ele quebrou aí ou não? Eu entendi, mas eu não marcaria aqui. Porque a gente não tem que. Não é, a referência não é sempre novo topo ou novo fundo que foi formado? Sim. Novo topo ou novo fundo que foi formado. E aí ele não formou esse novo fundo aqui, que seria igual, então a minha nova referência não, eu não traria para cá? Sim, mas se ele é igual, É, pode ser lá. Mas se você marcar nesse fundo da frente, tá válido do mesmo jeito. Só que eu marquei esse daí tá bom. porque ele tá igual. Ele vai quebrar a mesma coisa. Então, ou seja, vira Tá, liquidez. Lembra de fundos iguais? É o que? Liquidez. sim, Pronto, fundos sim, iguais e topos iguais é liquidez. Então eu olhei isso tá. daí como essa liquidez para ser Ah, capturada, certo? e aí a sua entrada seria onde? Seria na frente ali, ó, marca esse order block aí em cima que capturou a liquidez do topo lá. Esse azul grande. Aí, marca esse azul. A minha entrada é aí, ó. Isso, aí, ó. Nesse candle aí quando ele rejeita o order block. Pensando nessa análise micro aí, ó. Porque aí é um cenário que tá feio, tá feio. Mas é possível fazer É, essa operação. Você entende que o tá, mercado foi lá, ele não conseguiu renovar topo,
E aí e depois o que acontece? Aquele fundo ali, ele quebrou o topo lá em cima. Esse fundo de baixo que deu origem. O outro lá atrás. Esse E- fundo quebrou o topo? Esse, não, ele vira liquidez, né? Exatamente. Exatamente. E o que ele fez antes da liquidez? Isso. Agora pega essa mesma linha aí e sobe ela. Coloca no fundo que ele formou acima. Pega a mesma linha que você traçou como liquidez. Não tem um fundo que ele formou acima dessa região? Não, aí não, embaixo, lá onde você marcou mesmo. Aí embaixo, mais E, embaixo, no fundo, na linha mesmo. Aí, pega aí, ah, isso, e traça no próximo fundo da frente. Uma linha de tendência, um LTB, um LTA. Aí, aqui. isso. Lembra do que eu tô falando há alguns dias? O preço sempre Ele monta uma monta. liquidez antes de capturar a liquidez que ele interessa. Uhum, Então ele montou uma liquidez antes da liquidez que ele deveria capturar, que era o fundo. Certo? Então quando ele chega certo. no order block lá, ele rejeita duas vezes e não consegue chegar nem no CE do order block. Aí eu Você venderia. entraria aqui nesse reteste. Eu entraria aí. Eu entraria aí. Entraria aí. Buscando o meu 3 para 1 aí. Eu entraria Aqui é já marcado. na rejeição, quando ele fechou esse doji. Quando ele fechou o doji, eu entraria. Isso. Stop acima do bloco. O stop. Isso, aham, acima do bloco. Mas eu só faria esse trade olhando todos esses detalhes aí. Eu vejo que esse preço tá feio, não tá bonito. Não é uma região que tá Não, não é uma bonita, região né? boa de Tá. operar, não. Eu preferia deixar ela para operar na frente lá, ó, quando ele capturou a liquidez. Onde o Michel até falou o Ah, primeiro trade. Mas isso aí era um trade possível pensando em todo esse cenário aí. Se você analisasse todo esse cenário, olha lá, que ele deixou um fundo, ah, que ele deixou uns fundos iguais, que é liquidez, ele captura a liquidez, ele vem, faz um fundo acima da região de liquidez, que era o fundo que deveria virar liquidez, ele retesta no 50% e no bloco, traça uma fibo lá para você ver. Traça uma fibo do order block até o fundo. Você vai ver que também, novamente, está numa região de venda. Não, até, até o fundo de cima. O atrás, lá atrás. O fundo que ele deixou. E aí esse lá atrás, lá atrás. Mas sobe um pouquinho mais. Sobe. Aí, esse isso fundo aí. aqui. Ó, olha onde o preço tá. Não tá acima de uma região de venda de novo? Aí. Sim, Pronto, tá numa região de venda de novo, não tá? sim. Pronto, perfeito, então. Então, ou seja, analisando todo esse cenário aí, eu poderia pegar esse trade. Mas é um trade que no dia a dia é bom de pegar? Não, não é. Porque ele está dentro de uma região de acumulação. Que é a região de Gaza, que o Varley fala. É melhor evitar ela? É melhor evitar ela. Principalmente, e agora tu tem um cenário melhor. Agora imagina, ele capturou a liquidez do swing low que você quer. Olha a rejeição que ele teve. Perfeito. Agora ele lá acima deixou mais liquidez? Sim. Pronto, vamos marcar aí. Você vai ver o cenário que a venda seria super válida aí agora. Ele tinha deixado aqui esses Isso, aham, topos deixou essa liquidez. relativamente iguais. Deixou essa liquidez. E aí depois ele Você marca, novamente. Hã? aqui você marca também aqui, seria um topo triplo, né? Você marca assim ou não? Dá pra marcar, dá pra Não, não marcar. faz sentido. Isso. Eu prefiro assim, do jeito que você marcou aí, ó. Porque esses Tá. dois topos que ele deixou antes dessa pernada é o inducement. É uma indução pra vender. Tá vendo esses dois fundos, os dois topos que ele deixa no meio da região? Aí, E ó, isso, tá vendo esses dois? Aí eu marcaria esses dois de forma ah, individual. Por quê? Ele é que é a indução. Ele é que vai induzir a galera a vender. aqui, Isso, exato. Aham. Por quê? Ele vai induzir a galera a vender aí. Porque o mercado tá vendedor, ele vai induzir a galera a vender aí. Mas qual é o interesse dele? O que, que o mercado faz antes de ele capturar a liquidez importante que ele quer capturar? Monta uma liquidez antes de capturar a liquidez que ele realmente interessa, que é a liquidez desse topo aí em cima. Esses dois topinhos em cima. a venda mais bonita Era seria essa depois daí. que ele Que ele montou toda a liquidez para depois ele cair. que aí ele deixa aqui, inverte. Isso, ele inverte. É, Uhum.
E aí depois tu volta para aquele cenário de novo, Lu. Olha para você ver o desenho que o mercado fez. Ele montou liquidez, capturou liquidez externa. Quando ele capturou liquidez externa, qual é a próxima liquidez que ele vai capturar? A próxima liquidez que ele vai Depende. capturar sem inverter a característica do mercado, que é o teu swing high lá em cima. O que ele captura antes do swing high? O que ele tem de liquidez antes do swing high? Ele captura a liquidez interna para buscar a externa. Isso, mas qual é a liquidez interna? Vamos identificar qual é a liquidez interna. São os FGVs, isso? Isso, qual FGV que ele foi capturar? Esse aqui, ó. Exatamente, marca ele e puxa na frente. Olha aí, obra de arte. Montou liquidez ali, Isso. abaixo do FGV. Tá vendo que ele montou liquidez abaixo e dentro dele? Sim, Pronto, e depois ele não montou nos fundos liquidez para capturar a liquidez externa? sim. Pronto, beleza. Então se você Perfeito. marcar ali embaixo, você tem um fake boss, não tem? No teu swing ali, ó. Isso não seria um fake boss? Ele também tinha feito fake, né? Isso, aham, fez fake aí, depois ele vai e faz outro fake ali. E esse fake nada mais é pra quê? Puxa o teu swing high pra baixo. Swing low pra baixo, quer dizer. Puxa o swing low pra baixo. Aí, ok. A tua região agora não aumentou? Sim. Traça a Fibo nessa região. Do swing, do Da última swing. pernada, Só do do swing. swing. Isso, só do swing. Nosso interesse é nesse swing. Olha aí. Temos confluência pra vender? Sim, aí ficou lindo, né? Tá vendo? Claro que eu poderia ter chegado nessa resposta mais rápido, mas eu queria que você entendesse todas as quebras, as capturas de liquidez dentro desse cenário antes dele dar a melhor venda. Então imaginam o quê? Que eu não queira operar aquele cenário, mas eu tô olhando o cenário que ele está fazendo. Opa, ele capturou liquidez aqui, deixou liquidez ali, agora ele capturou aqui, vai buscar a próxima liquidez. Se eu esperar todo esse cenário acontecer, eu pego uma venda linda igual essa. Eu não preciso operar no meio da Gaza, que é o que o Varley fala e eu concordo 1000%. Eu não preciso operar nesse cenário feio aí. Eu não preciso Tem operar, que estar muito espero ele sair claro do e cenário bonito, feio. né? Hã? A operação tem que estar clara. Não preciso Isso. ficar tentando achar uma justificativa. Aqui já está justificado. Exatamente. Então eu não preciso ficar no meio aí buscando operações e sendo estopado para baixo, para cima. Não preciso disso. Eu preciso esperar a clareza do movimento, que é manipulação, deu o gatilho, vamos entrar. É esse cenário. Então ele manipulou embaixo, manipulou em cima, deu o gatilho e a gente vende. Aí a venda linda seria onde aí? Aí onde você Para eu marcou, marcar esse order block aqui, eu marcaria esse candle. o candle azul. Ah, tá. O Tá candle listado. azul. Uhum. Isso. Seria um order block, seria esse aí. Isso, tu Eu tem um poderia entrar mercado aqui na inversão desse FPG aqui, eu poderia entrar mercado. Isso, tu poderia entrar no mercado, mas tu entrar no mercado aí não era Mas melhor. poderia, Aham, pode falar. poderia esperar também o. Exatamente, tá mais lindo ainda. Aham. Tu tem os dois cenários. Na verdade, tu tem três cenários que tu poderia fazer aí, né? Tu poderia fazer a venda lá no FGV, tu poderia fazer a venda de inversão e a venda no FGV. Nesse segundo aqui. Isso, tu poderia fazer essas três vendas. Ah, ambas estão certas. Ambas estão no contexto. Uhum, perfeito. Qual é a região próxima à liquidez que o mercado tem que capturar quando ele captura isso aí? E a liquidez externa, né? Isso. Tu pode pôr o teu trade no 3 para 1 ou na liquidez externa. Aí. Pronto. Faz sentido para ti esse trade aí? Sim,
E você entendeu tudo lá que a gente olhou ali dentro aí com a lupinha? Sim. É que muitas vezes acontece isso, né? Eu fico gastando energia buscando tentando encontrar uma operação que, na verdade, ela não está clara. Então, se não está Exato. claro, não tem operação. Exatamente. Então, assim, a gente gastou energia aí nesse pedaço aí para você entender que esse gasto de energia dentro desse cenário feio não é legal. Você gastou muita energia, Sim, muita ficha, às vezes até dinheiro porque levou stop, sendo que você não precisa exato. operar um cenário desse. Você só precisa esperar o cenário ideal para operar. Sim. Então, o cenário ideal para operar é aquele lá da frente. O primeiro trade que tu fez ali, maravilha, te tirou no zero? Tudo bem, vamos esperar agora o mercado trabalhar, desenvolver, para que assim eu consiga um novo trade. Ele, em momento algum, após o teu trade, ele desconfigurou a tua venda. Só não tinha deixado o melhor ponto, né? Exatamente, ele não desconfigurou a tua venda, ele só não deixou o melhor ponto para tu vender ainda. Porque ele ficou montando liquidez, deixa a liquidez para cima e para baixo, Isso. induzindo a gente a comprar, vender, Exatamente. e de repente ele entrega de fato a venda, o que De era fato, a a venda. tendência, né? Nunca esqueça disso, Luca, eu vou te falar. O mercado, quando ele não tem liquidez para capturar, ele monta liquidez para capturar e dar continuidade ou inverter. Certo. O mercado sempre vai fazer isso. Quando ele não tem liquidez para capturar, ele monta liquidez para depois ele dar continuidade ou inverter. Certo. Isso é manipulação. Ô, Eduardo, Sim, pode falar. bom dia. Bom dia, tudo bem? É que eu tô no celular aqui. Uhum. Quando ele fez essa rejeição aí no fundo aí, e Sim. depois ele foi buscar lá em cima para cair de novo, tinha alguma coisa relevante aí para trás que eu não. Como eu Provavelmente tô no tinha. celular? Provavelmente tinha, mas coloca aí, Lu, pra gente ver se tem aí alguma região. Eu acredito que sim. Tinha algum Só poi aí, para ter com mais. certeza. Já. Pode ter uma confluência a mais, vamos ver. Provavelmente tem, sim. Provavelmente. Tem, né? Sim, quase certeza. Ah lá, tinha fundos lá, tá vendo? Liquidez. Isso. E provavelmente em time frame legal. maior tinha algum poi relevante. Não, Ou seja, bacana. o Que aí mercado justifica não ali o acumulou baixo. ali para montar liquidez à toa. É, Entendeu? Ele montou a liquidez porque ele tinha interesse em continuar a queda, mas ele não tinha liquidez para capturar. Olha aí. Já. verdade. Ó, na verdade, cadê onde é que foi o trade dela? Ok, exato. Aqui. Uhum. Tinha um FGV aí também, se não me engano, não era? Isso, tinha um FGV aí, ó. Tinha aqui, ó, que eu Isso, tinha um tive. FGV aí. Hum. Tinha um FGV aí de M15. Ele tinha liquidez e ele tocou no FGV aqui do M15. Então, ou seja, o preço parou numa região que a gente volta naquele mesmo cenário. Ele monta uma liquidez antes de capturar a liquidez importante que interessa para ele. Exatamente. Verdade. Olha lá. É à toa que o preço parou ali? Não é à toa. Tem os porquês dele ter parado lá. Olha lá, tá vendo? Ele captura É. aqueles fundos lá relativamente iguais, toca no FGV e tem a reação. A gente opera o quê? A reação do preço após a manipulação. E É aqui isso aí. a gente poderia estar olhando, encurtar essa saída ou ficar em alerta, né? Sim, Porque poderia. Poderia sim. Poderia sim, Lu. Ou ficar em alerta ou encurtar colocar no início do POI, por exemplo, na captura da liquidez. Tu poderia colocar ele aí. Foi esse cenário aí, Lu, que ontem eu arrisquei sair no 0 a 0 que eu poderia ter encurtado. Só que eu tava enviesado que eu queria, primeiro que ele capturasse os fundos, para depois ele capturar os topos e dar continuidade ao movimento. Só que ele fez ao contrário. Primeiro ele capturou os topos e já deu continuidade ao movimento. Ele nem sequer respirou. Entendeu? Ele manteve o viés, mas o viés ele aconteceu outro cenário antes do que eu queria. Então, ou seja, eu entrei antecipado na venda. É o tal da lupa, né? Que às vezes a gente fica olhando ali com a lupa, operando aqui no
um minuto, esquece de olhar os outros time frames e esquece de olhar que o gráfico te contou lá atrás. Exatamente, aham. Você precisava fazer isso que a gente fez aí? Não precisava. Você marcava, faz o que o Varley faz, marca uma região de Gaza, espera sair da região de Gaza que te deu uma oportunidade clara e opera. Não precisa gastar energia fazendo isso. Tô fazendo, a gente fez isso para vocês entenderem que existe um porquê do que acontece ali as coisas ali dentro no meio. É um estudo, né? A análise pra gente ver. Isso, é só um estudo, só pra gente olhar mesmo. Mas não quer dizer que a gente tem que gastar energia. Mas se você souber e dominar isso, ainda é melhor. Óbvio que é melhor. É. Óbvio que é melhor. Mas não Porque a faz gente falta fazendo pra ter aqui, resultado. Não faz falta isso. aí deixa a leitura mais afiada. Deixa a leitura mais afiada. Aí você não vai ficar induzido a tomar decisões que não fazem parte da tua leitura. Igual, Sim. eu acredito quantas pessoas não nessa reação, nessa rejeição aí, não estavam buscando por compras. Com certeza, a Luciana teria buscado. Quantas pessoas não estariam buscando a compra? Porque ela até inverte um FGV aí, se você reparar. Não inverte após a rejeição? Aqui, Aí né? tem um FGV aí, marca esse FGV. Ele induziu pessoas aí em 2 lugares que eu vejo. Ó, tem esse FGV que ele inverteu. Daria uma compra? Daria uma compra contra a tendência. Até onde? Até onde seria a tua compra? Vamos ver a tua Até a expectativa. liquidez. Exato. Na, Tá na desculpa. liquidez aqui. É isso Pode mesmo. falar, Michel. É isso. Já tá na liquidez ali em cima. Que eu ia falar, né? Se eu quero fazer uma compra contra a tendência, a minha expectativa é essa. Cabe no meu risco retorno? Não sei, coloca pra ver. Tá, eu vou te fazer uma pergunta. Foi aí que ele inverteu o FGV? Ela- Pra mim, sim. Não. O candle que fechou a inversão foi qual? Esse de baixo ou de cima? Aonde você tem a certeza que ele inverteu? Aqui em cima. É, foi aí que ele fechou acima do FGV, não foi? Tá. Então a tua compra seria aí, se você fosse buscar a inversão. Porque lá o outro ele fechou dentro do FGV. Então não te garante que ele inverte o FGV. Pronto. Cabe no risco retorno? Eu teria pago 2 para 1, né? Teria pago 2 para 1. Nesse tipo de cenário, tu poderia fazer pensando o quê? Só pensando nessa hipótese. Tô contra a tendência, o mercado acabou de capturar uma liquidez importante e depois, o que que acontece? No máximo esse trade me tira no 0 a 0. Pronto. Pensando nisso, eu posso entrar. Mas, é o que eu te falei, eu não faria porque eu tô vendo vendas. Eu quero ir a favor da tendência e não quero ir contra. Então, daria essa compra aí. E se tu não pegou essa compra, tu teria uma outra compra que seria no FGV que ele deixou. Ele deixou um FGV aí onde você comprou. E você deixou esse FGV aí, lá na frente ele testa e rejeita. Aí tu teria uma compra aí. Isso, lá na frente. Aí, ó. Então, tu poderia comprar aí também. Aí agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual dessas aí tu acha que tem maior potencial? Olhando aí o cenário agora. É a favor, o mercado desenvolve, né? Contra Isso. ele Uhum. fica amarrado. Isso. Não quer dizer que eu não possa operar contra, mas eu tenho que saber que as minhas expectativas contra são menores. São menores. Ótimo, perfeito. Entendeu? Não quer dizer que eu não possa comprar, posso comprar sim, desde que as minhas expectativas sejam válidas e eu tenha contexto para a compra. Contexto. Sem contexto não é válido. E aí depois o mercado, o que que ele faz? Novamente, ele... Desculpa, peraí. Aí ele faz o quê? Ele, nesse mesmo FGV que ele inverteu,
ele deu uma outra compra, induziu a galera, opa, o mercado agora é comprador. Por que que ele é comprador? Se eu não analisar a minha região do swing, o mercado veio, fez um choque, fez um boss. Esquece a tua região do swing. Pensa comigo só nos trades aí, compradores após a tua compra. Peraí, Consegue só um ver? minutinho. Tu consegue ver? Pessoal, alguém ficou com dúvida nessa compra aí? Não. Não? Almir, Gabriela, pessoal, se tiver alguma dúvida, algum detalhe do que eu falei aí. Eu tô tentando colocar na minha cabeça o seguinte, nem operar contra a tendência macro. Entendeu? É o ideal, Michel, é o ideal. É o ideal. Eu queria depois mostrar para você, professor, uma marcação que eu fiz aqui agora no ouro. Certo, a gente já vai ver agora aí. Deixa só a Luciana voltar, a gente já vai. Não, tranquilo. Eu já quero ver se eu começo com essa cabeça, não operar contra a tendência principal. Não sou eu que tô dizendo que a tendência ela paga mais do que contra, né? Você tá vendo no dia a dia que é melhor. Que é melhor. Oi, desculpa, pessoal. Tudo bem. Aí, Lu, aí agora você consegue entender que depois que você fez a compra, vamos esquecer que você não sabe que o mercado tá dentro de uma região de swing. Aham. E ele capturou uma liquidez importante, concorda comigo? Sim. Ele. Aqui Ah, eu poderia. Eu pensaria em compra se eu não tivesse analisando todo o contexto. isso. É esse detalhe que eu quero que você veja mesmo. Porque algumas pessoas irão pensar na compra. Por causa que se você olhar que ele capturou liquidez e tudo isso, então ele está dentro de um cenário comprador dentro do. Se você olhar só a manipulação. Ele inverte FGV, ele quebra um choque dentro do. Isso tô falando no M1 lá, né? No M15 aí já temos outro cenário. Não é a mesma coisa. No M15 a gente tá Mas com ele aqui, vendedor. como ele fez essa pernada de alta aqui, eu poderia estar induzindo, e ele teve essa rejeição, Isso. poderia estar induzindo a voltar a fazer aqui só um pullback, né, uma correção para voltar a subir. Sem dúvida, sem dúvida. Aham, era isso que eu queria que vocês prestassem atenção lá quando a gente olhar depois agora, aí já vimos no M15, mas no M1. Que ele vai deixar muito claro essa indução, induzir as pessoas a comprarem. Primeira compra lá fez sentido, tudo bem. Agora vamos na segunda compra que ele poderia fazer. Qual seria a segunda compra que ele poderia fazer aí? Qual seria? Aí, Dando daria uma volta compra aí, não aqui. daria? Aham, Porque ele rejeitou o CE, fechou acima do CE. Depois, então, aí eu teria uma compra. Concorda? sim, Pronto. sim. Isso porque eu só tô olhando o quê? A pernada lá do M15 que ele tá subindo, que ele poderia ser um pullback para dar continuidade. E tendo em consideração que ele só manipulou ali embaixo, que ele capturou liquidez ali embaixo. Então agora o mercado ele pode dar continuidade. Seria essa a Essa visão. rejeição aqui, né, Isso. induziria Aham. uma continuidade da alta. Isso. E aí depois se você olhar dois cenários ali para trás, olha, tá vendo que ele faz um choque? Choque. Após ele capturar a liquidez, ele não quebra uma estrutura? Ele fez o pós, aqui ele faz o choque. Isso. Só que se eu olhar isso como um choque e como um boss, eu operaria comprado. Só que Eduardo, e eu acredito que agora vocês também, vocês estão olhando isso aí como um e-choque, não como choque. Isso. É isso que eu ia Ex- falar, porque é o e-choque, não o choque. Exatamente. Mas só que vamos supor que eu não domino as marcações de estrutura. Então eu marcaria isso aí o quê? Como um choque. E a logo a seguir, como um Exato. boss. Aí como um boss, beleza. Eu tenho marco como um boss. Marca lá o boss. No caso nosso é um e-boss, mas marca como um boss. Vamos pegar uma leitura que não vai ser uma leitura tão bonita. Isso. Aí seria o nosso boss. Perfeito. Ok. Agora traça uma fibo dessa rejeição até o topo.
Isso. Dessa rejeição até o topo. Tá. Tô numa região compradora? Sim. Tá confluindo, não tá? Tem gatilhos, tem tudo aí, não Sim. tem? Aham. Pronto. Então, ou seja, não adianta eu dominar as ferramentas se eu não dominar o contexto. Exato. Entendeu? Mesmo que as ferramentas me digam que eu posso comprar, que eu posso fazer várias coisas, se eu não tiver o contexto, não servem para nada. É por isso que eu tenho feito, voltado muito na base aqui da estrutura de swing e estrutura interna. Ainda Isso. me perco, mas começo a me encontrar. Aham. Eu não sei quem me perguntou no começo do nosso estudo. Se alguém me perguntar qual é o feedback, qual é o que eu aconselho, a base. Porque a base não vai me induzir ao erro. Se eu tenho essa noção aí agora de que o mercado, mesmo que as ferramentas me deem todos os sinais para me comprar ou vender, eu tenho que ter o contexto. O Varner fala muito isso. O contexto é mais importante do que o gatilho de entrada. Ele Ver a direção fala do muito gráfico. isso, o Varner. Porque às vezes a gente aguardar todas as confirmações, fez um choque, fez um boss, eu tendi a falar, a pensar que naquele momento o movimento já tinha acontecido. Ah, não, até se fazer um choque, até se fazer um boss, o movimento aconteceu. Isso. Mas geralmente o índice tende a ser mais direcional, né? E a Sim. gente não precisa de muitos pontos também para pagar ali a nossa operação. Exatamente. Exatamente. Desculpa, pessoal, que a minha sobrinha bateu aqui na porta, desculpa. Sem problema. Aí, ou seja, é o que a gente fala e você falou e eu concordo. Ou seja, você não precisa de muitos trades para fazer o seu dia. Às vezes um bom trade que você pegar, você já faz o seu dia. Não é? Sim. Então, ou seja, dentro desse... Principalmente usando o risco-retorno positivo, que é o que eu ainda tenho dificuldade. Uhum. Principalmente usando um risco-retorno positivo. Então, você vai ser lucrativa. Vamos supor que você use um risco-retorno de 2 para 1. Risco-retorno de 2 para 1, você precisa ter 42% de assertividade, se não estou equivocado. Então, se você acertar 42, ou seja, por cento das tuas operações, você vai ser lucrativa. Se você buscar 3 Sim. para 1, se não me engano, é 33% e alguma coisa que você precisa ter de taxa de assertividade. Não me lembro de cabeça exato, mas eu acredito que seja isso. Então, ou seja, se você analisar contexto, focar em operar bem é melhor do que pensar no resultado. Porque se você operar bem, Sim. o resultado vem. Até rima, né? Até Não rima. precisa ficar fazendo operação o dia inteiro. Basta uma operação com risco-retorno no Positivo. gerenciamento. Isso, É. positivo. Então hoje, passado alguns anos de mercado, essa visão que eu tenho hoje do mercado. E por isso que eu me encontrei no SMC e CT e eu gosto do modelo, sou apaixonado pela técnica por esse motivo. Porque ela consegue me dar uma clareza do que está acontecendo no mercado que eu não conseguia ter em outros modelos operacionais. Igual, por exemplo, se alguém chegar para mim e falar, Eduardo, esse trade que eu fiz aqui, ele tá certo ou tá errado? Tá, mas e o contexto? Me explica o contexto que você viu. Aí, se o contexto fizer sentido, aí eu vou te falar que tá certo ou errado. Não é porque pagou que tá certo. Porque quantas vezes, eu acredito que todos vocês, quantas vezes não fez um É o trade falso errado? gain que engana muito. O reforço negativo, né? Que a gente fica com a ideia de que o errado vale a pena. Que o errado vale a pena. Que o errado vale a pena. É isso. Hoje eu gostei desse momento. Tá vendo que numa região de Gaza a gente conseguiu extrair bastante informação? Sim, Muito bom. foi Al- ótimo. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal, sobre esses detalhes que eu falei aí? Não, aulão.
Show de bola. Isso. Alguém tiver aí alguma dúvida, alguma coisa a apontar, um feedback ou assim, tá à vontade. Tá à vontade aí. Tem, pessoal? Gabriela, Almir. Não? Beleza. Tem alguma coisa, Luciana, que você quer perguntar mais? O Michel quer mostrar pra nós as marcações dele O agora. Michel quer o ouro, certeza. Só um Vou minutinho. parar meu compartilhamento aqui. O Michel quer ir lá no ouro dele. Mas, Luciana, fiquei feliz em saber que você já tá pensando mais em andar a favor da tendência do que ir contra a tendência. Sim, tenho me forçado a isso. Bom, isso é ótimo. Muitos stops e muitas contas perdidas. Eu preciso fazer o certo, porque o errado eu já fiz e não. Isso. O trade só saía a hora que eu perdi a conta. Ah, E às vezes já no PA, que estava com um saldo positivo, aí falar, pronto, agora foi ótimo, né? Ao invés de aceitar um stop, eu vou ter que voltar lá atrás, investir em mais uma conta, passar pelo processo do teste e chegar ao ponto do colchão que eu estava. Então, assim, eu dei tantos passos para trás, eu precisaria dar apenas um, e eu dei todos os passos para trás que eu Isso. tinha disponível. Não vale a pena, né? Assim, é um momento de fúria que não faz sentido algum isso. não vale a pena, porque a gente anda muito pra trás pra poder depois a gente olhar pra frente e falar, oxe, agora tanto que eu tenho que andar de novo até eu chegar aonde eu Isso, estava. Não é nem pra frente, é aonde eu exato. estava. Isso. Que se às vezes eu tivesse aceitado um stop ali do dia, nem que seja um stop cheio, e tivesse parado, já seria mais fácil o meu recomeço do que o meu iniciar de novo. É. Isso aí eu concordo plenamente. É que nem o cérebro da gente aceita ganhar pouco e não aceita perder pouco, né? Exatamente, Às vezes a gente vai aceita. falar, pô, vou perder isso aqui, beleza, tá bom. Mas não, às vezes você quer esticar. Eu já fiz muito isso aí também, que nem a Luciana tá falando. Quem nunca, né? Mas depois você fica pensando, você fica até mal, cara. Fala, putz, eu tava positivo aqui, eu fiquei negativo, quase perdi a conta. Umas coisas doidas que acontecem, não sei. Pois é verdade. Professor, agora que eu tô vendo, eu achei que eu tinha marcado ouro, eu marquei o GBP USD. Não Olha tem aqui. problema, não tem problema. Tá, beleza, mas Não vamos lá. não faz diferença. Comecei a marcar ele em H4, Uhum. aí fiz Você aqui só as não pode marcações. fazer isso se você estiver operando. Se você marcar É. um gráfico e operar outro, aí dá ruim. Em binárias acontece muito isso. Você faz uma entrada num achando que é em outro. Que É, um monte de par aberto, dá um monte de ruim. coisa, é uma zona. Inclusive, eu tô com operação em binárias nele agora, aberto, nesse GBP USD. Ai, Pessoal, cruzem vamos lá. os dedos e vão ver o Michel ter um gain. Agora, vamos lá. Mas o teu problema é que não adianta tu só ter o gain, tu tem que receber também, eles te pagarem. Receber é foda. Mas tá mudando, tá mudando. Vamos lá, eu juro que eu achei que eu tava olhando o ouro, não prestei atenção, que doideira. Mas coloquei H4, Aham. aí ele fez um choque aqui em cima, Ah. fez um choque aqui embaixo, e na hora que a Lu começou a explicar, foi a hora que eu fiz essa marcação. Eu comecei a fazer a marcação. Aí ele fez um I-boss, fez o choque, e aqui embaixo ele fez um boss, em H4. Tá, isso aí é um boss ou isso é um fake boss? Aí é que tá, agora... Se você não tivesse falado, não tinha lembrado não, mas eu marquei ele como boss. Tá. Mas ele é um fake boss, né? Eu já te expliquei o porquê que eu prefiro que seja um fake boss. Porque é isso. Então vamos mudar ele aqui. Mas tu vais ver em alguns estudos que as pessoas marquem como boss. Eu prefiro marcar como fake boss, porque um boss ele tem que romper e dar continuidade. Aí ele não rompe, ele rompe, mas não dá continuidade e ainda rejeita. Então eu ligo o alerta. Mas não muda que o mercado tá caindo. Não muda. Pode ser que ele encontrou algum POI aí, alguma região, então ele vai montar talvez alguma liquidez, vai manipular alguma coisa para depois ele dar continuidade ao boss.
Você pode ter Entendido. reparado nos nossos estudos aí que sempre que a gente marca um fake boss, ele acontece alguma coisa desse gênero. Deu boa a operação, viu? É só salvar ela aqui, que eu salvo todas. Pessoal, não aconselho, viu, vocês operarem isso aí. Não mexe com isso não, olhem, isso é nem loucura. olhem pra Viu? isso. É porque eu comecei já errado, entendeu? Agora tô tentando acertar. Essas estruturas de H4 todas já estavam consolidadas na hora que eu marquei. Eu prestei atenção nisso. Ok, Eu não marquei nenhuma faltando. certo. Aí eu marquei aqui um breaker block aqui. Na verdade, eu tinha marcado order block, só que aí depois, na hora que já tinha rompido, eu fui mudar ele para breaker block. Certo. E um FGV aqui, mas aí mudou para IFGV, Ok, que já fechou. certo. Aí marquei aqui esse embalas IFGV Certo. e marquei aqui em cima também o embalas FGV. Certo, perfeito. Aí eu mudei para M15. Ok. Eu não fui até o M1 porque eu não dei conta não. A entrada eu marquei ela em M15. Ok. Na hora que eu mudei para M1 eu embaralhei tudo. O que eu vi? Aí o que eu fiz aqui? Marquei um choque de M15 aqui. Porque aqui ele tinha feito um boss de M15, o último boss aí tinha sido feito aqui, de Isso aí é um fake M15. boss. Fake boss, é verdade. Isso é um fake boss. Então o teu choque nem é aí. Aqui. Ele vai ser. Não também. Aonde Então tá o teu vamos ver choque? aqui. Meu choque. Ele estaria aqui. Uhum. Isso, né? Exatamente. Então aqui estaria aqui. Então aqui seria o boss, ó. De M15. Tá. E ele não quebrou nenhuma estrutura pra cima lá não, né? Invertendo de novo. Vê lá. Quebrou. Quebrou. Fez o E-choque aqui. Então vamos ver aí. Não, aqui, se aqui fosse o choque, aqui também teria que ser um choque, né? Sim. Aí é aquele choque de captura de liquidez. Isso. Tá. O choque. Então, se aqui foi choque, Uhum. e aqui choque. Nossa senhora, agora embaralhou tudo. Aqui seria o e-choque para baixo. Aí seria um e-choque pra Seria baixo. choque. O e-choque ou choque? Aí é um e-choque. E-choque. Isso. Aí o teu choque seria lá onde você tinha marcado primeiro. Como a gente não tinha chegado nesse cenário, tá certo lá. Isso, aí Então, agora o teu choque aqui- é nesse fundo aí mesmo que você tinha marcado. Isso. Esse aqui. Isso, porque foi ele que quebrou a estrutura lá em cima. Ele é que fez o choque pra cima lá, correto? Aham. Ok. Pronto. Aí, isso aqui, eu aproximei até bastante para ver. Ia perguntar. Isso aqui vale como um boss? 1, 2, 1, 3. 2, 3. Tá, e o de cima? Isso num time frame menor, sim, é uma quebra. Aí não é uma quebra bonita. O mercado tá no mercado de fluxo. Eu prefiro considerar isso lá embaixo. Aqui, como fez o choque aqui, aí eu marquei esse boss aqui. Sim, mas vamos lá na regrinha lá, aquela regrinha. Ah. A gente tem a regrinha só do fundo aí, mas lá em cima a gente não tem nada. Os candles pra romper pra baixo, correto? Uhum. Num time frame menor isso aí é. Porque marca esse candle aí. Marca o candle. Marca esse candle e vai lá no... sei lá, no M5. Esse M5 aqui. ou isso, marca esse candle. Vai lá no M5, por exemplo. Provavelmente aí é uma quebra forte. Aí, já fica mais claro, não fica? Fica. Pronto. Entendi. Posso voltar aqui por coisa, né? Pra continuar. Eu tinha marcado ali como boss. Certo. Aí outro boss aqui embaixo. Ok. Aí essas estruturas de M15. Aí eu vim aqui, ó. Eu marquei aqui, ó. Marquei esse order block aqui em cima. Uhum. Que é esse verde. Certo. Marquei esse FVG aqui. Certo. Que ele foi terminar de inverter ele aqui. Aí logo depois que ele inverteu, ele desceu de novo. Ok. Voltou e não passou. Foi até os 50% do order block. Que também até os 50% do POI de H4. Uhum. Desceu. Certo. Aí só que ele não tinha feito choque para baixo ainda, porque aqui ele fez choque para cima, né?
Ele fez o choque pra cima aqui. Sim. Aí eu fiquei meio veaco, falei, vou esperar. Aí na hora que ele fez o choque pra baixo, eu falei, vou procurar uma entrada. Certo. Aí ele fez esse FVG, fez o choque pra baixo, na hora que voltou, mitigou, eu entrei aqui. Ok. Certo? Certo. Isso aí. Só que eu entrei no GBP achando que era o ouro. Não, mas tu conseguiu analisar e conseguiu buscar uma entrada. Aham, não, beleza. Mas em M15 também, eu não puxei por nenhum, viu? Tá, tudo bem. Baixa lá pro M5. Foi M5? Isso, baixa pro M5. Tá. Cadê a tua entrada? Não é a mesma coisa? Aí eu iria marcar. Ah, Eu no M5, eu acho que eu só entraria ele aqui na frente. tudo bem, mas o que aconteceu no M15 não Depois que aconteceu fizer. no M1, no M5? Sim. O mercado ele é Sim. fractal. Tudo que acontece no time frame maior, ele vai acontecer, talvez com uma intensidade maior ou menor, no time frame menor. Uhum. Então, tudo que aconteceu lá, beleza. aconteceu aí. Tu pode ver que ele deixou em balance, rejeitou, quebrou a estrutura, voltou, testou e pagou. Acabou de pagar. Foi, A acabou de pagar diferença agora. é que tu vai refinar mais. Vai ter maiores refinos. Mas tudo que acontece no time frame maior vai acontecer com uma intensidade diferente, mas no time frame menor acontece. Mesma coisa. Porque aqui teria. Aqui teria um FG de M5, né? Sim. Na hora que fechou abaixo aqui, eu colocaria o stop lá, ele teria dado um sufoquinho, mas descido de novo. Também deu no Entendi. M15, não deu? Deu. Então. Deu. Então tudo que Mesma aconteceu no M15 aconteceu aí. Conseguiu ligar os pontos Beleza. agora dos time frame? Sim. Entendeu? Tudo que acontece Pô, no fiquei time frame feliz, maior viu? acontece aí. Eu fiquei feliz. Bom demais, parabéns. Esse Beleza, trade aí mano. era um trade bom. Bom de pegar. Muito bom. Muito bom. Beleza. E aí, ó, quer ver? Vamos lá. Vamos ver se a gente dá uma refinada maior aí no M5. Traça o order block que tá naquela... Traça a base. Aquela base que tá na acumulação antes do teu trade. Acima do FGV. Isso, tem uma base aí. Traça essa base aí. Ok. Perfeito. Tira esse quadrado do M15 amarelo aí. Pra não ficar tão sujo isso. Tira o grandão. Isso, tira isso daí. Pronto. Agora vamos traçar uma FIBA aí. Uma FIBA não. Uma POC buscando uma região aí de interesse para nós. Do movimento. Aí, daí mesmo. Não, daí mesmo até lá no topo. Isso. Ok. Aonde a gente tem a POC? Nesse momento, ela tá dentro do FGV. Que foi onde teve essa rejeição aí abaixo da base. Isso. Pronto. Então, ou seja, aproxima o zoom, eu não consigo ver a tua POC direito. Mas a tua POC, ela vai ter uma região de maior volume dentro dela. Não tem? Tua POC tá bem estranha, mas marca uma região maior de volume que ela tem aí. Eu mudei a configuração dela. Depois tem que configurar de um jeito que dê pra ver, não dá pra ver direito. Mas tudo bem. Agora faz o seguinte. Aqui tem. Isso. Aqui tem. Tem uma região de maior volume dentro do FGV. Aqui tem também. Pronto. Então são pontos de defesa. Mas essa POC ainda dá pra refinar um pouquinho mais ela ainda. Tira ela daí, tira esses quadrados daí. Isso, tira a POC daí também. Agora tu vai pegar a POC do primeiro candle vermelho até o topo. De cima, não, Do em primeiro cima. candle Em cima. vermelho Não, aqui? primeiro. Aí, Aqui? isso. Aham. Daí até lá em cima. Aí. Ficou Tá aqui praticamente no embaixo mesmo ainda. lugar. Ficou quase no mesmo lugar. Tudo bem. Pronto. Temos esse detalhe aí, que é a nossa POC como referência. Temos a base lá como ajuda também, para segurar o preço. Traça a fíbula da base até lá embaixo. Tu usa esses volumes aí embaixo também? Dependendo para quê, sim. Dependendo que eu vou fazer, sim, para me ver se é uma absorção ou uma exaustão. Ok. Mas não aqui no SMC, no meu negócio Entendi. no binário. Eu deixo aqui porque o volume do TradeView é muito melhor do que o do MT5, né? Ok. Então traça a fibra aí Mas pra deixa eu nós. tirar aqui. Deixa eu Não, tirar não, aí só pra- perguntei à toa só mesmo.
Perguntei. Fibo, tá A aqui? Fibo, não, da base, lá em cima, dos pavios da base. Ah, tá. Isso, até lá Ah. embaixo. Tá aqui. Isso. Coloca na tua FIBO aquelas regiões da Golden Zona que eu tinha te falado. 62%, 70%, Tem lá. um desconto aqui. 61. Isso. Então a tua venda, tu tem mais 50. confluências aí ainda agora, não tem? Tem. Então, tá melhor a tua venda agora. Tem, olha que foi, né? Foi muito melhor. Tá melhor. Tu traça aí agora o FGV, a base lá onde ele defendeu. O que tu faz aí? Tu tem dois A cenários. base tá aqui. A Eu base poderia tá ter aí. vendido aqui em cima. Poderia ter vendido Tu aqui. poderia ter vendido aí. Só que o que acontece? Tu só poderia ter vendido aí após esperar a reação dele no FGV. Tu não ia comprar, vender nesse candle subindo aí, ó. Não, Tá não. vendo? Não Aqui, ia né? Eu vender. venderia no vermelho aqui. Exatamente. Então tu Na venderia hora que o vermelho aí. fechou. É. Isso, tu venderia aí. Isso. Com o stop aqui ou lá em cima? Em cima da base. Em cima da base. Aqui. Isso. Ó, esse trade ficaria melhor. Aí tu fala pra mim, Eduardo, eu não consegui pegar esse trade. Tu tem o mesmo trade lá na frente pra pegar Aqui ele. na frente. Isso. Tem o mesmo trade aí. Uma mudança, o risco retorno saiu de 3 para 4. Essa é a diferença do quando tu muda o time frame. Tu às vezes consegue um risco melhor e mais baixo, um risco mais baixo com a mesma porcentagem de ganho que tu poderia ter. No mesmo lugar, quer dizer, assim dizendo. Olha lá. Nossa, top, hein? Aí isso aí é o que tu refina em time frames menor. Aham. Certo? Beleza. Beleza mesmo. Show de bola. Alguém Valeu, tem mais professor. alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Luciana, Gabriela? Se tiver alguma dúvida aí pra a gente... Tudo tranquilo aqui. Perfeito, então. Tem mais não, Michel? Nenhuma dúvida também? Não. Pelo contrário. Show As de duas estão bola. sendo sanadas a cada dia. Show de bola, então. Então, pessoal, desejo para vocês novamente mais um excelente dia de trade e que não operem contra a tendência, se possível.